Eu queria que você lesse comigo, pode ser? Essa versão do Salmo 23, versos de 1 a 3, é da NAA, aquela Nova Almeida Atualizada. E eu queria convidar você a ler, como eu disse, é a metade do Salmo. O Salmo são 6 versos apenas. Nós vamos ler 3 desses versos nesta manhã. Vamos lá, como está na tela aí? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Nós já temos aqui feito ponderações acerca do cansaço que toma conta de nós. Por um lado, né, isso tem a ver com o mundo que nós vivemos hoje em dia, que drena as nossas energias. Mas, por outro lado, também, a época que nós estamos vivendo agora, né, de fim de ano, a gente já se vê assim, naturalmente bastante esgotados. Por isso, nós vamos pensar juntos acerca da importância de parar, de respirar, de renovar a alma, né, na presença de Deus, como nosso pastor, que é a proposta do Salmo 23. O Salmo 23, ele é, sem dúvida, o salmo mais conhecido da Bíblia. É provável que você já tenha visto algum quadrinho do Salmo 23, né? Às vezes só o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Algum tipo de decoração de casa, né? Um enfeitinho, citando isso. Mas, por certo, é o salmo mais conhecido da Bíblia. Isso porque Davi, que é quem escreve o Salmo 23, ele teve uma capacidade extraordinária de juntar neste Salmo 23 simplicidade e profundidade. São apenas 6 versículos, 56 palavras na Bíblia hebraica, só. E ele consegue condensar em 56 palavras algo extremamente profundo, mas simples de entender. É provável que muitas pessoas que aqui estão ou estão vendo de casa já decorou esse salmo, né, em alguma versão da Bíblia. Porque é fácil de decorar, né? Porque flui o pensamento assim, muito lógico, muito sintetizado, que está aí concentrado no Salmo 23. O conteúdo do Salmo reflete a relação literal entre um pastor de ovelhas e o seu rebanho. É nessa experiência de vida de Davi, que escreveu esse salmo, que o salmo está inspirado. É um testemunho pessoal do Davi. Portanto, o salmo ele não tem a ver com algo assim que ele está observando ou pesquisando, mas é algo que ele estava vivendo. A gente não sabe exatamente em quando que ele escreveu o salmo, mas talvez o salmo tenha sido escrito enquanto ele fosse apenas um pastor de ovelhas. De modo que as palavras que fluem do salmo têm a ver com a sua experiência de vida, rotina diária. E ele transfere isso de forma ilustrativa na sua relação com Deus. Nesse salmo, Davi ele faz então uma comparação da sua experiência com a lida, né, com ovelhas, só que ele faz uma inversão de papéis. Porque na sua rotina diária, ele cuidava das ovelhas. Mas agora, ao escrever o salmo, ele diz que Deus é o pastor, de modo que ele é o cuidado agora. Ele não é o cuidador, mas ele é o cuidado. Ele não é o pastor, ele é a ovelha. Ele faz uma inversão de papéis. O salmo traduz a convicção de Davi de que assim como ele conduzia as suas ovelhas, Deus também conduzia a sua vida, e ele coloca isso de uma maneira muito poética, né? Dizendo que Deus sabia conduzir a sua vida por pastos verdejantes, águas tranquilas, e ele não sentia falta de nada, pelo fato de que Deus era o pastor dele. Essa é a ideia do salmo aqui, né? Ele transmite o sentimento de uma ovelha que tem um pastor altamente cuidadoso e eficiente, que o faz se sentir seguro, por saber que, como ele, enquanto pastor, não tirava os olhos das suas ovelhas,
No Salmo, ele transmite a ideia de que Deus, como seu pastor, não tira os olhos dele. Deus está sempre olhando para ele, o vigiando de alguma forma. Dispensa, então, dele, do Davi, preocupações relacionadas a tempo, recursos, lugares. Porque essa era a vida da ovelha. A ovelha não tinha que se preocupar com nada. O pastor a conduzia. Acabou a comida aqui, conduz para lá. Não tem água aqui, leva para lá. E ele se sente, então, uma ovelha nas mãos de um pastor, onde ele não tem que se preocupar com algumas coisas, porque, de fato, tem um pastor que conduz, que vai levá-lo, vai movimentá-lo. Davi entendia dessa relação pastor e ovelha. Ele sabia que as ovelhas frequentemente pareciam ir embora, como se ele não estivesse observando. Elas se afastavam, elas vagueavam, às vezes elas até se machucavam, entravam em alguns apuros, presas em alguns arbustos. Mas em todo o tempo, o pastor fica prestando atenção. Lembra que lá no Novo Testamento, Jesus vai contar uma história, né? Que um pastor que tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele vai atrás dela. Porque essa é a imagem real, literal, de um pastor de ovelhas naquela região do Oriente. Então, Davi aqui fala com muita propriedade dessa relação. E ele olha para Deus e enxerga em Deus o Deus que é pastor. O Deus que realmente está atento, prestando atenção nele, na vida dele. A rotina do pastoreio das ovelhas era determinada pelo pastor e não pelas ovelhas. Não eram as ovelhas que levantavam de manhã e tinham que se preocupar com o que elas iam fazer. Era o pastor que vai lá, abre, né, o chamado aprisco, o curral, né, tira as ovelhas, vamos ao pasto, vamos às águas, vamos para a sombra, vamos tomar um pouco de sol. E Davi então está tomado por isso, dizendo que Deus é assim também. Ele se sente conduzido por Deus. Um pastor atento, que sabe a hora, sabe os meios, sabe o lugar, onde é possível se alimentar, saciar a sede, se sentir seguro. Ele diz assim, eu sou assim. Deus é meu pastor. Eu levanto de manhã e Deus me conduz. O meu dia é conduzido por esse Deus. Davi, ele menciona espaços como pastos verdejantes, águas tranquilas ou de descanso. Davi fala de caminhos de justiça. Para ele, Deus era o pastor, que o fazia repousar em verdes pastagens, que o levava até locais onde águas de descanso poderiam ser encontradas, e o guiava por veredas onde a justiça estivesse sendo exercida. Quando Deus é visto e seguido por nós como pastor, a gente consegue descansar. Porque tem alguém que está cuidando, conduzindo a nossa vida. Por isso que a melhor tradução para o verso 1 é: o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo o que preciso. Porque a gente acostumou a decorar assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas fala assim, mas na realidade da vida faltam coisas, né? Mas a questão é, se o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não sinto falta de nada. Porque Ele é o meu pastor. Esse é o ponto central do salmo inteiro. O restante do salmo mostra como que isso funciona. Como que o pastor pastoreia. Ilustra essa mudança no centro da vida. A verdade que acalma a alma, quando eu consigo de fato ver em Deus o Deus pastor, o Deus que me pastoreia. Descansar no Salmo 23 tem a ver com seguir o ritmo, seguir a direção, seguir o tempo do Deus pastor. Tudo que uma ovelha precisa é de um bom pastor. Por isso Davi diz, não senti falta de nada, porque Deus era tudo o que ele precisava. Não sinto falta de nada, porque eu tenho um pastor que é bom, e esse pastor é Deus, ele diz. Aqui, descansar é confrontar a autossuficiência humana,
é render-se ao controle de Deus e redefinir o que significa confiar. Porque esse é o papel da ovelha. Confio no pastor. O pastor sabe para onde está me levando. Então eu me rendo. Eu confio completamente nele. Por isso que a ideia de descanso no Salmo 23 tem a ver com vencer a autossuficiência humana. É abrir mão do controle e deixar que Deus nos controle. Na perspectiva do Salmo 23, só quem entrega a liderança da vida experimenta descanso. É a definição do nosso lugar como ovelhas. Quem nós somos? Somos ovelhas. Se somos ovelhas, nós entregamos a liderança da vida. E aí nós vamos experimentar descanso de fato. Deixa Deus, porque Deus é o nosso pastor. Pergunta é, por que nós podemos descansar? Ou o que Deus faz como pastor que nos permite então descansar? Essa metade do Salmo vai nos dar 3 razões por que nós podemos descansar. E vai mostrar 3 coisas que Deus faz que permite que a gente descanse. Primeira coisa é que Deus, Ele sustenta a gente. Ou Ele supre qualquer necessidade que a gente venha a ter. Versículo 2, a primeira parte diz assim: Ele, Deus, me faz repousar em pastos verdejantes. Quando as pessoas se sentem sem direção, a tendência é elas pensarem que precisam fazer mais, cuidar mais de alguma coisa, se ocupar mais, trabalhar mais, estudar mais, não é isso? Talvez você esteja já nessa época de final de ano, pensando assim, o ano que vem, eu vou ter que me inscrever em alguma faculdade, eu vou ter que arrumar um terceiro trabalho, eu vou ter que fazer bicos, porque assim, eu estou meio sem direção, eu preciso fazer mais alguma coisa. Mas uma forma do bom pastor ser bom para a gente, conforme o Salmo 23, é que ele nos diz que é para parar. Deus diz que é para a gente se deitar e é para a gente descansar. E a razão é porque quem sustenta é Ele. Ele nos leva até pastos verdejantes, onde será possível parar um pouco. Davi estava dizendo que Deus era o pastor dele e de nada ele sentia falta, por causa da preocupação que Deus tinha com ele, fazendo parar e descansar para que a vida fosse mais produtiva. Significava confiar na direção do pastor, porque é ele quem faz a ovelha reclinar em verdes pastos. É o que o Salmo está dizendo aí. A nossa tendência é a gente tomar as rédeas de algumas situações e a gente não confia na direção de Deus, né? Comecei a confiar em Deus, não deu muito certo, não. Então deixa eu fazer alguma coisa, né? Estou esperando 3 semanas já. Não apareceu nada, né? Então deixa eu resolver essa situação. Isso é falta de confiança em Deus. Mas Deus, Ele é o pastor que Ele sabe onde está o que realmente nos sustenta. E somente ali é que Ele nos faz reclinar e repousar. O que Davi está dizendo aqui lembra muito a experiência do Simão Pedro com Jesus. Simão Pedro pescou a noite inteira, não pescou nada. Aí de manhã, quando já não é hora mais de pescar, Jesus fala assim, lança a rede aí do lado. E quando ele lança a rede, diz que aquilo veio, mas entupido de peixe, né? Apinhado de peixe. No mesmo mar, como eu preguei uma vez aqui, com os mesmos barcos, os mesmos pescadores, só que agora com a ajuda de Jesus, ele pesca muito mais. Aqui no Salmo 23, acontece a mesma coisa. Davi está dizendo, Ele, o pastor, Ele me conduz a pastos verdejantes, onde eu posso repousar. Eu não preciso me movimentar muito para conseguir o capim necessário. Mas
com pouco esforço, eu me alimento e descanso. Porque é Ele que sustenta. Ele realmente sabe onde está o meu sustento, de onde eu posso tirar sustento. Aqui se deve pensar nas tentações das ovelhas, né, que poderiam talvez se reclinar, poderiam se alimentar com qualquer coisa verde que visse pelo caminho. Porque a ideia aqui é essa, né? O pastor passeia com as ovelhas. Ele sabe levar onde é que estão os pastos. Então, no caminho, as ovelhas não podiam se inclinar e comer qualquer coisa. Porque ali não é o melhor capim. Então, elas tinham que confiar que o pastor vai tocando elas, sabe? Entende essa linguagem do tocar? Né? O pastor vai atrás tocando, diz, vamos. Ele tinha que instigar o movimento dessas ovelhas. Até que elas pudessem chegar no pasto, onde realmente elas podem ser sustentadas. É isso que o Davi está tomando para si, dizendo, Deus tem feito isso comigo. A tentação que eu tenho é de me inclinar diante de alguns pastos, de alguns capins. Mas Deus, Ele vai me conduzindo, até chegar nos pastos verdejantes. Esses eu posso deitar, porque tem isso na vida das ovelhas, né? A ovelha, quando está segura, ela deita, ela come deitada. Eu posso deitar e ficar comendo, porque aqui o pasto é bom. Eu não preciso ficar caçando coisas por aí. A imagem é muito bonita. E ela está dizendo que se você assume Deus como seu pastor, você precisa confiar de que é Ele quem vai te sustentar. E assim a gente descansa. Então, não é para ficar pegando qualquer coisa. Mas é realmente assim, fazendo com que Deus nos conduza àquele pasto verdejante. Só uma aplicação prática para você entender. Às vezes, por exemplo, você está cheio de contas a pagar, cheio de boletos que está vencendo. E você descobre, por uma matemática que é muito lógica, que aquilo que você vai receber no final do mês, realmente não vai dar para pagar. Tudo aquilo que você resolveu gastar. Né? E aí você pensa assim, como é que eu vou pagar tudo isso? Aí alguém lá te liga. Vamos bater uma laje? E aí assim, quanto? Dá para pagar tanto. A pergunta é, nesta hora, você faz uma pequena prece, uma oração mínima, dizendo assim, Deus, esse é o pasto verdejante que eu deveria pastar? Ou quando você fica desempregado e começa a surgir oportunidades, né? LinkedIn da vida. Começa a pingar no seu e-mail lá. Oportunidade aqui, oportunidade ali. Você ora dizendo, Deus, este é o pasto verdejante. É por isso que o Senhor quer me sustentar de fato. Porque tem muito cristão fazendo muita besteira. Fica assumindo qualquer tipo de trabalho. Trabalho que às vezes corrompe a sua vida cristã, atrapalha a sua rotina cristã. Aí diz assim, vou fazer o quê? Preciso sustentar minha família. Quem te sustenta é Deus. Pergunta para Deus, este é o pasto verdejante que o Senhor está me conduzindo? Aonde eu não tenho tempo para minha família mais? Aonde eu tenho que abrir mão de valores? Aonde eu não consigo ir na minha igreja mais? Realmente esse é o pasto verdejante que Deus está me conduzindo? Percebe? Quando você tem Deus como pastor, Ele vai te conduzir. E é preciso entender, Ele realmente está me sustentando? Ou sou eu que estou me sustentando? Porque eu não confio que Ele seja de fato o meu pastor. Por isso que eu estou estressado, esgotado, arrebentado, porque eu estou fazendo. Eu não estou repousando nos pastos verdejantes que Deus tem para mim. É assim que Deus fez com o povo no deserto, não sei se você se lembra. Lá em Êxodo 16, versículos 17 e 19, diz que Deus manda um pão que vem do céu. E o texto vai dizer assim, assim o fizeram os filhos de Israel. Diz que eles recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco. Pois cada um recolhia o quanto conseguia comer.
Aí o texto vai dizer assim, ó, então Moisés disse, ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Porque Deus tinha orientado isso. Eu vou mandar uma provisão diária para vocês. Não deixa nada para amanhã. Só come hoje. E acabou. Eu falei, mas que Deus esquisito, né? Por que eu não posso guardar um manazinho? Lá para as 4 da manhã, se eu sentir uma fomezinha, de repente eu vou lá e belisco um manazinho. Quem fez isso, o texto vai dizer, se você ler os versículos depois, encontrou cheio de bicho, cheirando mal. Por quê? Porque Deus é um Deus bizarro, esquisito? Não, porque Deus está querendo ensinar o quê? Confiança diária em Deus. O Deus que te deu o maná hoje, te dá amanhã. Não guarda, não precisa ficar segurando isso aí não. Porque isso era falta de confiança em Deus. Porque Deus queria mostrar para o povo que eu sou o pastor de Israel, eu sustento vocês. E você pode descansar, você pode dormir tranquilo. Amanhã de manhã vai ter maná de novo. Porque quem te sustenta sou eu, o seu pastor. Irmãos, nós precisamos resgatar essa fé simples de Davi. Porque nós estamos estressados, cansados, porque a gente acha assim, eu tenho que fazer. E quando vem qualquer má notícia dizendo, a empresa vai ser vendida, vai trocar o patrão, eu vou ser mandado embora. A gente já entra num negócio de estresse. A gente já começa a fazer um monte de movimentos e esquece de que é Ele que nos conduz aos pastos verdejantes. Espera. Se essa porta se fechar, vai abrir outra. E Deus vai abençoar. Porque uma das coisas que o pastor faz, ele vai conduzir aos pastos verdejantes. Deus queria ser o pastor de Israel. Deus quer ser o nosso pastor. E a gente pode descansar no meio de um deserto, como Israel estava. Não vamos sentir falta de nada, porque Deus vai estar conosco. Amém? E é preciso confiar nisso. Por isso que o Salmo ele é simples, mas ele é extremamente profundo. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada, porque eu tenho tudo que eu preciso nele. Porque Ele me sustenta, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E eu e você precisamos perguntar, Deus, isto é pasto verdejante? Não vai entrando em qualquer porta, não vai aceitando qualquer coisa, mas busca a orientação de Deus para ver se aquilo ali de fato é um pasto verdejante. É o que Deus tem como condução pastoral para a sua vida. Uma segunda coisa que Deus faz, diz que Deus também ele satisfaz. O versículo 2, a segunda parte diz, leva-me para junto das águas de descanso. Ele está dizendo, Deus me leva para junto das águas tranquilas. Dentro da rotina do pastoreio de ovelhas, né, havia preocupação com a sede do rebanho. Hidratar um rebanho nem sempre era uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque existe uma característica das ovelhas. Ovelhas têm medo de água turbulenta. Ovelha é considerado um animal muito burro. O burro chama burro, mas não é tão burro assim. Burro é a ovelha. Porque a ovelha tem que ser totalmente conduzida. E ovelha, ela é capaz de ficar com sede perto de uma água, mas ela não toma água porque tem medo da água, do movimento das águas. Entendeu? Por isso que o que Davi está dizendo aqui é que Deus o leva para junto de águas tranquilas. Porque a ovelha tem medo de beber em águas turbulentas. Então, o que um pastor fazia? Ele tem que deslocar as ovelhas até riachos calmos, ou às vezes ele tinha que pegar e represar um pouco de água para ficar calma a água para ela beber, senão ela não bebe, ela não é capaz de beber. Davi está dizendo, Deus me leva para águas tranquilas. Semelhança dessa prática, né, literal de um pastor de ovelhas, ele está dizendo assim, eu não sinto falta de nada. Porque Deus se faz presente como pastor, Ele me guia de forma amorosa, mansa,
a lugares onde a minha sede pode realmente ser saciada. Ele me satisfaz. Por isso Davi diz que a semelhança dessa rotina diária, né? Deus fazia isso com ele, porque a Bíblia, ela usa fartamente essa ideia de que o ser humano tem uma sede que precisa ser saciada. E essa sede, ela só é possível ser saciada de forma completa quando encontra Deus. Apenas em Deus. Quando Ele for de fato o nosso pastor. Só para exemplificar aqui, né, para o seu conhecimento, Isaías 55, 1, diz assim: "Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas." No versículo 2 diz: "Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz, não mata a sede?" O Salmo 42, 2 diz assim: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, alma sedenta." O Salmo 63, verso 1 fala praticamente a mesma coisa: "A minha alma tem sede de Deus, meu corpo almeja como terra árida, exausta e sem água." Lembra que Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele afirma: "Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A Bíblia usa fartamente essa ilustração de pessoas que estão sedentas, precisam ser saciadas, satisfeitas. Quando Deus é nosso pastor, nós podemos descansar, porque Deus nos satisfaz. Ele nos guia mansamente a águas de descanso. Eu e você, nós temos uma sede que não é física. É uma sede que é profundamente espiritual, que somente Deus pode saciar. Como ovelhas de Deus, né, que enxergam mal e têm um péssimo senso de direção, que é característico das ovelhas, nós estamos tentando saciar nossa sede em fontes que não resolvem. E nós precisamos buscar a direção de Deus. Ir atrás de Deus, seguir o ritmo de Deus. Porque Deus tem que ser o nosso pastor. Talvez pese sobre nós o que Deus, por meio de Jeremias, disse ao povo de Israel. Quando você lê Jeremias 2,13, Jeremias está dizendo, né, Deus dizendo por meio dele assim: "Porque o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva. E segundo, cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas." Nós devemos nos lembrar que lá em João 6,35, Jesus diz assim: "Aquele que crê em mim jamais terá sede." Nunca vai ter sede. Existe em mim e você uma sede que não é física. É uma sede espiritual. Só Deus pode nos satisfazer. E ter a sede saciada é descanso. Por isso nós precisamos ter Deus como nosso pastor. Porque Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que sacia, que satisfaz. Que vai tirar de nós essa ansiedade que nós temos por matar uma sede que não se mata com outra coisa a não ser Deus. Que só Deus pode saciar de fato. É uma outra coisa que Deus faz. Uma terceira e última coisa que Deus faz, que o Salmo reproduz aí, é que Ele santifica. Ele nos santifica. Versículo 3 diz assim: "Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome." Literalmente, o texto diz assim, essa expressão, refrigera minha alma, literalmente é, traz a minha alma de volta. No hebraico diz assim, traz a minha alma de volta. Por trilhas da justiça, Deus traz a pessoa de volta para a condição de bem-estar, de não sentir falta de nada. Isso tem a ver com santificação. Ovelhas são míopes, né? Por isso, facilmente elas se perdem. Especialmente se desgarrarem do rebanho. Ficar longe do pastor. Por isso tem histórias na Bíblia
que reproduzem ovelhas se perdendo. Porque o animal, a ovelha, se perde facilmente. Ela precisa de um pastor para conduzir. Davi diz que Deus faz isso porque zela por seu nome. Ou seja, o cuidado, a condução são fundamentados no caráter de Deus, não na necessidade humana. Deus fará, não é necessariamente porque nós precisamos, mas é porque o nome dele tem que ser honrado. É por amor ao nome dele que ele faz isso. Não é porque a gente mereça. Mas ele vai nos guiar por caminhos de justiça, caminhos de retidão, caminhos santos. E é por amor ao nome dele que ele vai nos guiar por essas trilhas. Há quem diga que naquela região onde Davi cuidava de ovelhas, havia terrenos acidentados, trilhas difíceis, perigosas de serem passadas. E alguns trechos, o pastor, só para você entender, né? Imagina assim, que tem um penhasco aqui atrás de mim, né? E o pastor, então, ele tinha que ficar nessa posição e fazendo cada ovelha passar. De modo que ele oferece esse suporte para que a ovelha não caia lá, porque ela vai cair. Porque a ovelha não enxerga bem. Então ela vai cair. Era comum as ovelhas caírem em penhascos. Então o pastor fica nessa posição. Aqui tem uma montanha, aqui tem um penhasco, e elas têm que passar nessa trilha aqui, ó, para ir do outro lado lá. E para isso, então, o pastor fica aqui, ó, vai, uma por uma, para proteger a ovelha. Essa imagem, mais ou menos, que Davi está retratando aqui, né? É Deus se posicionando ao lado de cada ovelha para ajudar a atravessar caminhos perigosos. A gente se cansa por não entender que às vezes nós estamos passando por um trecho perigoso. É só isso. E nessa trilha da vida, onde tem trechos perigosos, Deus tem que se colocar do nosso lado. Porque é só assim que a gente se santifica. Então a gente não se santifica. Por vezes nós achamos que Deus está nos sacrificando. Mas o que Deus está fazendo é nos santificando. Mas você não tem a sensação que às vezes Deus está sacrificando? Deus está querendo me matar. Eu estou no altar de Deus, mas não no sentido assim, no altar de Deus abençoado. Eu estou no altar de Deus sendo queimado. Deus está querendo me sacrificar. Mas entenda nesta manhã, Deus não está querendo te sacrificar. Deus está querendo te santificar. Porque a trilha é perigosa. E Ele tem que se colocar do seu lado, senão você vai cair. E vai ser pior para você. Mas por que eu tenho que passar por esse caminho tão apertado? É melhor passar por caminho apertado do que cair. Então, assim, ele fica ali se posicionando, dizendo assim, vai, passa. Mas ele está te ajudando a se santificar, para não te sacrificar. A W. Tozer, ele escreveu que quando Deus é tudo o que temos, descobrimos que Ele é tudo de que precisamos. Quando Deus é tudo o que temos, descobrimos que Ele é tudo o que nós precisamos. O Senhor é meu pastor, Ele é tudo que eu preciso. De nada eu sinto falta. O Salmo 23, ele retrata a trajetória de um rebanho, que sob a condução de um Deus pastor, vai chegar à casa do Senhor, lugar em que se viverá para sempre. Verso 6 fala isso. Você percebe esse movimento? O retrato é de uma caminhada. É o pastor que sai de manhã com o seu rebanho e vai voltar no fim do dia. Mas o objetivo é, nós temos que chegar na casa do Senhor, onde nós vamos habitar para sempre. O conteúdo do Salmo deve significar as etapas do caminho, onde nós podemos viver sem sentir falta de nada. Porque esse Deus pastor nos sustenta, nos satisfaz, nos santifica. Que está sob a direção desse Deus é realmente experimentar bondade, é experimentar misericórdia, nos seguindo todos os dias de nossa vida. Nós sentimos falta de muitas coisas, porque nós não estamos cheios de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, a gente não sente falta de nada, porque Deus é tudo para nós. Falta a nós ter Deus como nosso pastor. É mais fácil ter um enfeite sobre a mesa, dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Mas é difícil você implantar isso na vida. Você viver dia após dia dizendo, Deus de fato é meu pastor. Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso de fato de mais nada. Todas as nossas necessidades serão supridas no caminho, até chegarmos ao aprisco do Senhor. Porque o pastor jamais faltará com a sua responsabilidade. Deus está cuidando de nós, está nos conduzindo até o aprisco do Senhor, até a casa do Senhor. Sabe que lá em Apocalipse, né, capítulo 7, versículo 16 e 17, acerca daqueles que venceram a tribulação, é dito assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Por quê? Porque o Cordeiro, que também é pastor, está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bonito, né? Lá em Apocalipse. O Senhor, que é o meu pastor, do Salmo 23, agora é Jesus o Cordeiro. Diz que ele vai apacentar as suas ovelhas. Ele vai guiar para as fontes da água da vida. Ali, toda lágrima dos olhos serão enxugadas. Porque nós chegamos no aprisco do Senhor, né? Ali nós chegamos na casa do Senhor. Ali nós viveremos com o Senhor para sempre. Amém?